Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do Conexão Britânica, o maior canal de inglês britânico do Brasil. E nesse vídeo a gente vai dar continuidade à leitura guiada, explicada do livro da Mary Queen of Scots, que a Mary, Rainha dos Escoceses, um livro, mas que conta uma história que de fato aconteceu no Reino Unido. Tá? Se você está acompanhando, hoje a gente vai falar sobre o capítulo número 7, ou seja, já houveram outros 6 capítulos antes. Se você está chegando aqui pela primeira vez ou está pegando a coisa ainda pelo meio, volta um pouquinho, pega lá desde o primeiro capítulo para você entender tudo o que já aconteceu, para você entender o nome dos personagens e algumas coisas que já aconteceram durante essa história. Tá bom? Então, se você está vendo pela primeira vez, pausa aqui, segura, abre uma outra janela com o primeiro vídeo e assiste os outros 6 capítulos para você voltar aqui e poder aproveitar tudo isso que eu vou te dar agora. Beleza? Então, senta confortável, pega lápis, caderno e borracha para anotar palavras novas, expressões, explicações, gramática, tudo que for possível que tiver aqui durante o vídeo e bora para a história. Então vamos lá? Começando aqui de cima, né? Chapter 7, Bothwell. Soon, everyone in Europe heard the news. The Queen of France and the Queen of England wrote angry letters to me. Who killed the king? They asked. I was very unhappy at this time, James. We looked for the killers, but we could not find them. Please believe me, James. The Scots lords are difficult men. Some were friends, some were enemies, but they changed all the time. Many people in Scotland said, Bothwell killed Lord Darnley. I heard them outside the castle and in the town, but I never believed it. People in Edinburgh sold horrible stories and pictures of Bothwell the same day that Darnley died. It was too soon. Perhaps Darnley killers wrote these stories about Bothwell before they killed Darnley. Bom, lá em cima, então, Chapter 7, capítulo 7, Bothwell, para quem já está acompanhando, sabe que Bothwell era o mais novo amigo da Mary. Então, soon everyone in Europe heard the news. Então, logo todos na Europa ouviram as notícias. The Queen of France and the Queen of England wrote angry letters to me. Então, a rainha da França e a rainha da Inglaterra escreveram cartas raivosas para mim. Who killed the king? They asked. I was very unhappy at this time, James. Então, quem matou o rei? Eles perguntaram. Elas perguntaram. Eu estava muito infeliz neste momento, James. We looked for the killers, but we could not find them. Então nós procuramos pelos matadores, pelos assassinos, né? Lembrando que look for é a expressão para procurar e não olhar para, né? É um phrasal verb. Quem me acompanha aqui no canal já sabe que phrasal verb é o tipo de expressão que você não pode traduzir palavra por palavra porque nunca vai dar certo, tá? Então, we looked for the killers. Nós procuramos pelos assassinos. But we could not find them. Mas nós não conseguimos encontrá-lo. Please believe me, James. Por favor, acredite em mim, James. The Scots lords are difficult men. Some were friends, some were enemies, but they changed all the time. Os lords escoceses são homens difíceis. Alguns são amigos, outros são inimigos, mas eles mudaram ou mudam a todo tempo, né? Durante esse período eles mudaram o tempo todo. Many people in Scotland said, Bothwell killed Lord Darnley. Então muitas pessoas na Escócia disseram, o Bothwell matou o Lord Darnley. I heard them outside the castle and in the town. Então eu os ouvi do lado de fora do castelo e na cidade. But I never believed it. Mas eu nunca acreditei nisso. People in Edinburgh sold horrible stories and pictures of Bothwell the same day that Darnley died. Então, pessoas em Edimburgo venderam histórias horríveis histórias e figuras horríveis
sobre Bothwell no mesmo dia em que Darnley morreu. It was too soon. Era muito cedo. Perhaps Darnley's killers wrote the stories about Bothwell before they killed Darnley. Talvez os assassinos do Darnley escreveram essa história sobre o Bothwell antes de que eles matassem o Darnley. Então vamos descendo um pouquinho mais. Vamos lá. I don't think Lord Bothwell killed your father, James. He was a good friend to me in difficult times. He was a good, strong, clever man. And he worked hard. I like that. A lot of women liked him, I think. 3 times that spring, he asked me to marry him. He had a wife, and I could not marry again so soon. I asked him to wait. Then, on 24th April, I rode out of Edinburgh to the north. I had 5 or 6 friends with me. 6 miles outside the town, Lord Bothwell met us with an army. Why are you here, my lord? I said. He smiled. Because I want to meet you, Mary, he said. I want you to come with me to my castle. He rode next to me, and his men rode between me and my friends. Muito bem, vamos aqui de cima. I don't think Lord Bothwell killed your father, James. Então, eu não acho que o Lord Bothwell matou seu pai, James. He was a good friend to me in difficult times. Ele era um bom amigo para mim em tempos difíceis. He was a good, strong, clever man and he worked hard. I like that. A lot of women liked him, I think. Ele era um bom, forte, esperto, inteligente homem. Ele era um homem bom, forte, esperto. E ele trabalhava duro. Eu gostava disso. Várias mulheres gostavam dele, eu acho. 3 times that spring he asked me to marry him. Então, 3 vezes naquela primavera, he had a wife and I could not marry again so soon. I asked him to wait. Ele tinha uma esposa e eu não poderia me casar novamente tão cedo. Eu pedi a ele que esperasse. Then, on 24th April, então, em 24 de abril, I rode out of Edinburgh to the north. Eu cavalguei para fora de Edimburgo para o norte. I had 5 or 6 friends with me. Eu tinha 5 ou 6 amigos comigo. 6 miles outside the town, Lord Bothwell met us with an army. 6 milhas para fora da cidade, para quem não sabe, milha é mais aproximadamente 1,609 quilômetros. Então, só fazer uma conta aí, aproximadamente 10 quilômetros fora da cidade. Lord Bothwell met us. Então, o Lord Bothwell encontrou a gente. With an army. Com um exército. Why are you here, my lord? I said. Por que você está aqui, meu lord? Eu perguntei. Eu disse. He smiled. Because I want to meet you, Mary, he said. Ele sorriu. Porque eu quero encontrar com você, Mary, ele disse. I want you to come with me to my castle. Eu quero que você venha comigo para o meu castelo. He rode next to me, and his men rode between me and my friends. Ele cavalgou próximo a mim, e seus homens cavalgaram entre mim e meus amigos. Aqui na virada da página. I was afraid and a little excited too. But my lord, you can't do this, I said. I don't want to come with you now. Então ela disse assim, eu estava com medo, I was afraid. Eu estava com medo. And a little excited too. E um pouco animada também. Excited não é necessariamente excitado, tá? É no sentido de animado. But my lord, you can't do this. Mas meu lord, meu senhor, você não pode fazer isso. I said, I don't want to come with you now. Eu disse, né? Eu não quero ir com você agora. Vamos para a próxima página. Vamos aqui de cima. But I want you, Mary, he said. Your friends can't stop me. I love you and I want to marry you. What's wrong with that? I said nothing. What could I say? I liked him and he had an army. I had only 6 friends. So I rode with him to his castle in Dunbar and stayed there 2 weeks.
And then he was a strong man and I was only a woman. I did like him, James. I liked him very much. After 2 weeks in Dunbar, Bothwell and I rode back to Edinburgh. His wife did not want him and was happy to divorce him. So, on 15th May 1567, I married him. He was a good man, James, a much better man than your father. I needed a strong man to help me rule the country. Vamos só até aqui porque o próximo parágrafo está meio cortado. Então, but I want you, Mary, he said. Mas eu quero você, Mary, ele disse. Your friends can't stop me. I love you and I want to marry you. What's wrong with that? Então, os seus amigos não podem me parar. Eu te amo e eu quero me casar com você. O que tem de errado com isso? I said nothing. What could I say? Então, eu não disse nada. O que eu poderia dizer? I liked him and he had an army. I had only 6 friends. Eu gostava dele e ele tinha um exército. Eu tinha apenas 6 amigos. So I rode with him to his castle in Dunbar and stayed there 2 weeks. Então eu cavalguei com ele para o castelo dele em Dunbar e fiquei lá por 2 semanas. And then, então, he was a strong man and I was only a woman. Ele era um homem forte e eu era apenas... Deixou no ar, né? Deixou no ar. And I did like him, James. I liked him very much. Então, e eu de fato gostava dele, James. Eu gostava muito dele. Aqui a gente vê, uma pausa aqui rapidinho, um tipo de estrutura que é muito rara de acontecer, que ela precisa de uma questão muito específica para acontecer, que é você usar um verbo auxiliar na forma afirmativa das frases. Isso pode acontecer quando você está fazendo uma afirmação com muita veemência, com muita intensidade, que é o que ela estava fazendo aqui. I did like him, James. Eu, de fato, gostava dele. Eu gostava muito dele. Em seguida, after 2 weeks in Dunbar, Bothwell and I rode back to Edinburgh. Então, depois de 2 semanas em Dunbar, Bothwell e eu cavalgamos de volta para Edimburgo. His wife did not want him and was happy to divorce him. A esposa dele não o queria e estava feliz de se divorciar dele. So, in 15th May 1567, I married him. Então, em 15 de maio de 1567, eu me casei com ele. He was a good man, James. A much better man than your father. Ele era um bom homem, um homem muito melhor do que o seu pai. I needed a strong man to help me rule the country. E eu precisava de um homem forte para me ajudar a comandar o país. Só um minutinho. Vamos lá. But I was wrong. I understand that now. All the Scots lords were afraid of Bothwell, and many of them were his enemies. They had an army, and on 15th June, Bothwell and I rode out to fight them. We met at Carberry Hill. It was a hot day, and the 2 big armies stood and looked and waited. The army had a big flag with the picture of your poor dead father, Darnley, on it. Under the picture, there were the words, "Find my killers, O God." "Come on, my lord," I said to Bothwell. "Our army is better than theirs. Let's fight them." Both were rode up and down and talked to his men, but they didn't want to fight. They talked and looked at the flag and waited. Then some of them walked home. Vamos lá. But I was wrong, I understand it now. Então, mas eu estava errada e eu entendo isso agora. All the Scots lords were afraid of Bothwell. Então, todos os lords escoceses tinham medo de Bothwell. And many of them were his enemies. E muitos deles eram seus inimigos, eram inimigos de Bothwell. They had an army, and on 15th June, Bothwell and I rode out to fight them. Eles tinham um exército e, no dia 15 de junho, Bothwell e eu cavalgamos para fora, ou fomos para fora, né? Saímos para lutar com eles. We met them at Carberry Hill. Então nós nos encontramos, né? Os encontramos
no Carberry Hill. It was a hot day and the two big armies stood and looked and waited. Era um dia quente e os dois grandes exércitos pararam e olharam e esperaram. The army had a big flag with a picture of your poor dead father Darnley on it. O exército deles tinha uma grande bandeira com a figura do seu pobre pai morto, Darnley, nela. Under the picture, there were the words, "Find my killers, oh God." Embaixo da figura, haviam as palavras, "Encontre os meus assassinos, ó Deus." Eu tô alérgico. Corta isso, Christian, por favor. Isso é deselegante. Caramba, voltando. Seguindo. "Come on, my lord," I said to Bothwell. Então, "Vamos lá, meu lord," eu disse ao Bothwell. "Our army is better than theirs. Let's fight them." O nosso exército é melhor que o deles. Vamos lutar com eles. Bothwell rode up and down. Então, ambos subiram e desceram. And talked to his men. E falaram com seus homens. But they didn't want to fight. Mas eles não queriam lutar. They talked and looked at the flag and waited. Eles conversaram e olharam para a bandeira e esperaram. Then some of them walked home. Então, alguns deles foram embora para casa. Aqui, a gente finalizar a página. At 5 o'clock that evening, Lord Kirkcaldy rode from his army to talk to us. He said to me, "My lady, leave your husband and come with us. We don't want men to die." And so, because our men didn't want to fight, I went with him. It was a very bad day for me. They took me back to Edinburgh and... Vamos pausar aqui que depois eu faço a virada de página. Então, at 5 o'clock that evening, então às 5 da tarde, 5 horas daquela tarde, Lord Kirkcaldy rode from his army to talk to us. Então, o Lord Kirkcaldy cavalgou do seu exército para falar conosco. E só uma pausa aqui, você vê que às 5 horas a gente fala em português 5 da tarde, mas 5 para eles é evening, porque evening não é necessariamente noite, ele é aquele período entre o final da tarde e o início da noite plena. Tá? Então, he said to me, "My lady, leave your husband and come with us. We don't want men to die." Então, ele disse a mim, "Minha senhora, deixe o seu marido e venha conosco. Nós não queremos que homens morram." And so, because our men didn't want to fight, I went with him. Então, por causa do fato de que os nossos homens não queriam lutar, eu fui com ele. It was a very bad day for me. They took me back to Edinburgh. Foi um dia muito ruim para mim. Eles me levaram de volta para Edimburgo. E people in the streets screamed at me, "Kill the woman! She sleeps with her husband's killer. We want James to be king. Kill her now." Então, and people in the streets screamed at me. E pessoas na rua gritaram para mim, "Kill the woman! She sleeps with her husband's killer." Então, mate a mulher. Ela dorme com o assassino do marido dela. "We want James to be king. Kill her now." Nós queremos que James seja rei. Mate-a agora. Seguindo. I wasn't happy and afraid, and I was pregnant again. They took me to Loch Leven Castle and put me in a room like prison. There, I did not eat for 2 weeks, and Bothwell's children, there were 2 babies, were born dead. I nearly died too. I was so angry and tired and ill. Then, one day after the babies died, Lord Lindsay gave me a letter. It said, "I, Mary, Queen of Scots, give the Kingdom of Scotland to my son James. From today, James is the new King of Scots. But because he is a child, the Earl of Moray, my half-brother, can rule the country for him."
Vamos só até aqui. I wasn't happy and afraid and I was pregnant again. Então, eu estava infeliz e com medo. E eu estava grávida novamente. They took me to Loch Leven Castle. Então, eles me levaram ao castelo de Loch Leven. And put me in a room like a prison. E me colocaram em prisão. I did not eat for 2 weeks. Eu não comi por 2 semanas. And Bothwell's children, there were 2 babies, were born dead. E as crianças do Bothwell, haviam 2 bebês, nasceram mortos. I nearly died too. Eu quase morri também. Fiquei muito próxima de morrer também. I was so angry and tired and ill. Eu estava com tanta raiva e cansada e doente. Then one day after the babies died, then one day after the babies died, Lord Lindsay gave me a letter. Então, um dia depois dos bebês morrerem, o Lord Lindsay me deu uma carta. It said, e ela dizia, I, Mary, Queen of Scots, give the kingdom of Scotland to my son James. Eu, Mary, rainha dos escoceses, dou o meu reino da Escócia para meu filho James. From today, James is the new king of Scots. A partir de hoje, James é o novo rei dos escoceses. But because he is a child, the Earl of Moray, my half-brother, can rule the country for him. Mas, porque ele é uma criança, o Earl of Moray, o herdeiro de Moray, meu meio-irmão, pode comandar o país por ele. Aqui, deixa eu só ver uma coisa. Vamos lá. Esse é um capítulo maior. Bota esse pedaço de novo também. Vamos lá? Vamos voltar. Because I was afraid and tired and ill, I wrote my name on the letter, Mary. But it is not important, James. It doesn't change anything. I am Queen of Scots, not you. That letter changes nothing. Bothwell went over the sea and died in a prison in Denmark. I was a prisoner in Loch Leven for a year. A lot of people in Europe were angry about that. Queen Elizabeth wrote to the Earl of Moray, "You cannot keep a queen in prison." She said, "It is very wrong." I was pleased about that, but Moray didn't listen. Deixa eu subir aqui só um tiquinho para caber o final da frase, acho que dá. Ó, deu certinho, ó. Lord Douglas lived in the castle, and his young son, William, liked me. One day, there was a wedding in the castle. People sang and danced and drank. William Douglas gave me some old women's clothes. I put the clothes on and walked quietly out of the castle with him. He shut the castle door behind us to keep his father's friends in. Then we got on some horses and rode away through the night. Vamos lá. Então, because I was afraid and tired and ill. Então, porque eu estava com medo e cansada e doente, I wrote my name on the letter, Mary. Eu escrevi o meu nome na carta, Mary. But it's not important, James. It doesn't change anything. Mas não é importante, James. Isso não muda nada. I am Queen of Scots, not you. Eu sou rainha dos escoceses, não você. That letter changes nothing. Então aquela carta não muda nada. Bothwell went over the sea and died in a prison in Denmark. Bothwell foi para além do oceano, foi pelo oceano, e morreu numa prisão na Dinamarca. I was a prisoner in Loch Leven for a year. Eu era prisioneira em Loch Leven por um ano. A lot of people in Europe were angry about that. Várias pessoas na Europa estavam com raiva disso. Queen Elizabeth wrote to the Earl of Moray. A rainha Elizabeth escreveu para o herdeiro de Moray. You cannot keep a queen in prison, she said. It is very wrong. Se você não pode manter uma rainha na prisão, ela disse, é muito errado. I was pleased about that. But Moray didn't listen. Eu estava satisfeita com isso, mas Moray não ouviu. Lord Douglas lived in the castle, and his young son, William, liked me. O Lord Douglas vivia no castelo, e seu filho mais jovem, William, gostava de mim. One day, there was a wedding in the castle.
People sang and danced and drank. Um dia, houve um casamento no castelo. Pessoas cantaram, dançaram e beberam. William Douglas gave me some old women's clothes. William Douglas, filho do Lord Douglas, né, me deu algumas roupas velhas. I put the clothes on and walked quietly out of the castle with him. Eu coloquei as roupas, né, uma expressão aqui, ó, put the clothes on, que significa eu coloquei, eu vesti as roupas. And walked quietly out of the castle with him. E saí e andei quietamente, né, baixinho, bem silenciosamente, para fora do castelo com ele. He shut the castle door behind us to keep his father's friends in. Ele fechou a porta do castelo atrás de nós para manter os amigos do seu pai dentro. Then we got on some horses and rode away through the night. Então nós montamos alguns cavalos e cavalgamos para longe durante a noite. Aqui vamos fazer essa virada de página, bem assim, ó. All my friends came back to me. Soon I had a big army. Mary is your queen again, people said. Give her back her son. You were in Earl Morris Castle. James, so I came to fight him. I rode with my army to Langside, near Glasgow. And there, vamos lá. All my friends came back to me. Então todos os meus amigos retornaram para mim. Soon I had a big army. Então logo eu tinha um grande exército. Mary's our queen again, people said. A Mary é nossa rainha de novo, as pessoas diziam. Give her back her son. Dê de volta a ela o filho dela. You were in Earl Morris Castle. Você estava no castelo do herdeiro James. So I came to fight him. Então eu vim lutar com ele. I rode with my army to Langside, near Glasgow. And there, então eu cavalguei com o meu exército para Langside, próximo a Glasgow. E lá, a gente vai descer aqui pra gente. É a última parte de hoje. There, James. There, my son. I lost the fight. And I'm so sorry. I had many good, strong men in my army, but Earl Morris' men were stronger. Many of my men died, and some ran away. After the fight, I ran away too. I did not want to go to prison again, so I rode south to England. Queen Elizabeth wants to help me, I thought. She understands. She wrote to Maury, and she is a queen like me. I can come back to Scotland with her army and kill Maury and find my baby son James. I am in England, but I am free. I can try again. I was wrong about that too. Very wrong. Bom, daqui de cima. Lá, James. Lá. There, my son. Lá, meu filho. I lost the fight. I am so sorry. Eu perdi a luta, a batalha. E eu sinto muito. I had many good, strong men in my army. Eu tinha homens bons e fortes no meu exército. But Earl Morris' men were stronger. Mas os homens do herdeiro de Moray eram fortes, eram mais fortes. Many of my men died and some ran away. After the fight, I ran away too. Muitos dos meus homens morreram e alguns fugiram. E depois da batalha, eu fugi também. I did not want to go to prison again. Eu não queria ir para a prisão de novo. So I rode south to England. Então, eu rumei para o sul, para a Inglaterra. Queen Elizabeth wants to help me. A Rainha Elizabeth quer me ajudar. I thought. Eu pensei. She understands. She wrote to Maury and she's a queen like me. Ela entende. Ela escreveu para Maury e ela é uma rainha como eu. I can come back to Scotland with her army, kill Maury and find my baby son James. Eu posso voltar à Escócia com o exército dela, matar o Maury e encontrar o meu filho, meu bebezinho James. I am in England, but I am free. I can try again.
Eu estou na Inglaterra, mas eu estou livre. Eu posso tentar de novo. I was wrong about that too. Very wrong. Eu estava errada sobre isso também. Muito errada. E bom, esse é o fim do capítulo 7. Ó, vamos até o finzinho da página. E aqui na próxima a gente já entra no capítulo 8. Vou ficar grandão aqui. E esse foi o capítulo 7 do nosso Mary Queen of Scots. O livro está quase no final. Então, se eu fosse você que não assistiu tudo ainda, assiste tudão lá, volta aqui e assiste esse capítulo de novo. Se você está acompanhando a série, chegou até aqui, faz todos os vídeos, deixa um like, compartilha, comenta, me dá ideia de livros para a gente ler. Alguém já colocou no vídeo passado uma ideia interessante, que eu vou procurar esse livro para ver se a gente acha uma versão facilitada deles para eu fazer aqui no canal. Tá bom? Eu leio tudo e aquilo que eu acho interessante eu boto em prática. Beleza? Eu sou o Rod Krebs, você está no Conexão Britânica, maior canal de inglês britânico do Brasil. Muito obrigado pelo seu view. Eu vejo você no próximo capítulo ou em qualquer outro vídeo. Valeu? Um abraço, tamo junto, tchau, tchau.